Boa noite, tudo bem? Quem estiver entrando, me avisa, por favor, se vocês estão me escutando bem, estão me vendo bem. A gente falar de um assunto muito importante. Quem puder, faz um joinha pra mim, ou manda um coraçãozinho pra eu saber que tá tudo bem, que eu tô escutando vocês, que vocês estão me escutando. Vou dar mais uns 2 minutinhos só para entrar mais pessoas e a gente começar, tá? Que hoje o tema vai ser como os gatilhos emocionais, então como as nossas emoções, elas acabam influenciando nas nossas escolhas alimentares. Obrigada pelo joinha, pessoal. Então vamos lá. Bem-vindos pela live. Eu espero que eu consiga passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento sobre esse assunto que está cada vez mais relevante. Vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a Joyce Olver, eu sou nutricionista, eu sou formada há quase 20 anos e eu atuo tanto na área clínica como na área esportiva, e minha paixão poder ensinar vocês e mostrar como é que a nutrição ela consegue ajudar tantas pessoas e melhorando a nossa saúde, melhorando o nosso bem-estar, que é principalmente o que eu vou falar hoje aqui, tá? Vocês já ouviram aquele termo de vocês comem as suas emoções? Então, por exemplo, se você está muito ansioso, você come; se você está muito estressado, você come; ou triste, você come. Então é o seguinte, qual que é a questão? Tem a fome emocional e tem a fome física. A fome emocional, ela muitas vezes está atrelado a alguns gatilhos, como o estresse, tá triste, tá feliz. E quando você tem a fome física, basicamente é aquela fome que você precisa realmente comer algo, né? Então que você precisa de um alimento para te nutrir. Então a partir do momento que você come, você fica bem, te dá energia, ok. Passa um tempo, depois mais ou menos de umas 2, 3 horas, você quer comer novamente, né? Não importa o que colocarem na sua frente, você vai comer. Qual que é a questão da fome emocional? Normalmente é aquela vontade de comer, e normalmente é algo específico, né? Então você quer um doce, você quer algo mais palatável. Então você quer um doce, um pão, alguma fritura, os comfort foods, né? Algo que vai dar aquele acalento. E geralmente é em espaço curto de tempo. Então vamos supor, você almoçou, deu meia hora depois, você fala, nossa, tô com uma fome. Só que não é fome, é a vontade de comer, né? E por isso é necessário você fazer essa diferenciação. E uma dica muito importante que eu dou para vocês é aquela questão de parar e pensar realmente, eu tô com fome? Ou não, realmente eu tô com uma vontade de comer. Ter essa percepção, tá? Porque senão você entra no que a gente chama de ciclo, né, vicioso, ciclo negativo. Então que você tem um sentimento normalmente não muito bom, né? Então você tá triste, ou você tá muito ansioso, e aí esse sentimento vai gerar você comer, né, esses alimentos palatáveis, e a partir do momento que você comeu, você teve um prazer momentâneo. E aí qual que é a questão? Depois desse prazer momentâneo, você tem uma culpa, né? Culpa porque você se sentiu mal e vai começar tudo de novo, aí você se sente triste, ansioso e o ciclo recomeça, né? Então, por isso que eu falo para vocês, para e pensa um pouquinho como que vocês conseguem melhorar toda essa questão, tá? Porque o nosso cérebro ele não diferencia a fome física da emocional. Então é interessante que vocês consigam ter essa percepção. Uma coisa que me ajuda muito e que eu passo para todos os meus pacientes é, se possível, anota como é que você está se sentindo, para poder fazer essa diferenciação, tá? Normalmente quando você está estressado, você procura algo mais rápido, né? Então você não está pensando muito no que você vai procurar, no que você vai comer. Quando você está triste, você quer mais um comfort food, né?
E muitas vezes quando você está alegre demais, você também vai querer comer uma quantidade maior de alimentos. E qual que é a questão? Quando você começa a comer mais calorias do que o necessário, ou mesmo mais nutrientes que não são necessários para você nesse momento, você pode prejudicar primeiramente a sua saúde. Então você pode prejudicar abrindo a porta para aparecer alguma doença, então para aparecer uma obesidade, uma hipertensão, uma diabetes. E depois, além disso, você, óbvio, acaba ganhando peso. E aí, o que acontece? Esse peso extra vai mexer com o quê? Com o teu reflexo no espelho. Aí você vai olhar para o espelho e não vai gostar do que você vai ver. Só que o problema não está no reflexo do que você está vendo. Tá na raiz, né? Tá no teu interior, que é isso que você precisa cuidar, tá? Então, esse descontrole emocional é algo que é muito comum, que eu vejo praticamente todos os dias no consultório e que precisa ser regulado com uma certa cautela. E tem algumas estratégias, né, que a gente faz isso para ajudar vocês. Como é que normalmente eu faço? Primeiro, eu passo alguns exercícios para os meus pacientes, para os meus clientes, para que eles consigam se reconhecer e a partir desse momento a gente trabalhar em cima de qual gatilho é o dele. Eu vou dar o exemplo da minha paciente que eu contei no Reels, que no caso dela era com relação à pressão da família. Então a família sempre pressionou, dizendo que ela estava acima do peso, que ela precisava se cuidar. E só que ao mesmo tempo eles ofertavam, né, esses alimentos mais palatáveis para ela e ela ficava nesse ciclo e não saía. E isso mexeu muito com ela, porque no caso dela, ela tinha 8 anos. Então ela carregou isso até a vida adulta, de essa pressão, eu preciso ser magra, preciso ser magra. Então aquele estereótipo, né, que a gente acaba tendo, que a mídia impõe, que a gente precisa estar sempre na curva das modelos, vamos colocar assim, e que não é bem assim, né? Cada um tem o seu biotipo, cada um tem a sua composição corporal e tem outros fatores associados que precisam ser cuidados. Então, a gente precisa trabalhar a questão do que a gente chama de mindfulness, né? Então, da consciência. Então, de você ter uma consciência tanto de você mesmo, como também do que você está comendo e botando para dentro. Então, por isso que eu falo que ajuda muito escrever. Então, tudo que você está comendo, você coloca num papel, experimenta fazer isso um dia, coloca no papel e escreve como você está nesse dia, porque aí você vai começar a correlacionar o que você está escolhendo como alimento e como você está naquele dia. Você vai começar a perceber que na maioria das vezes, quando você escolhe alimentos mais palatáveis, é quando você tá mais triste ou tá mais ansioso, e quando você tá bem consigo mesmo, você vai procurar na verdade, o oposto, né? Então, os alimentos mais saudáveis, né? E isso vai começar a implementar uma rotina e você vai começar a introduzir uma mudança de hábitos. Mas é algo que eu falo que leva tempo. Não é da noite pro dia que você vai virar essa chave, né? Pensa que é uma coisa que você sempre fez e, de repente, tem alguém, no caso a nutricionista, virando para você e falar, olha, você precisa começar a introduzir mais alimentos que vêm da terra, né? Então mais alimentos naturais e evitar os industrializados. Ou, se você consome muitos laticínios, reduz um pouquinho. Tá vendo que eu nunca falo tire, né? Não tem necessidade de tirar. Principalmente quando você não está doente, tá? Então prestem atenção com isso, porque é outra coisa que normalmente, quando você entra, né, nesse ciclo dos gatilhos emocionais, você procura fazer. Então tá bom, eu vou começar a cortar, né, o que eu sei que está aumentando o meu consumo calórico. Não corta, porque na maioria das vezes, o que vai acontecer? Você vai gerar um estresse. Esse estresse vai aumentar, aí pensando na parte bioquímica, vai aumentar alguns hormônios e substâncias que fazem mal para você e vai te gerar uma compulsão alimentar. Então, o que você queria, que era o controle, você vai ter o descontrole. Então, cuidado com essas restrições. Não restrinja demais, reduza um pouquinho do que você está fazendo, que você já vai ver que você vai começar
a ter os resultados, e você vai sentir tanto no teu emocional, como nas suas sensações de energia, no teu sono que vai melhorar, como óbvio, a tua estética que vai acabar vindo de brinde, tá bom? Então, prestem atenção com relação a isso. Outra coisa que eu posso falar para vocês que ajuda muito é você achar formas que vão te ajudar a driblar um pouco esse gatilho. Então, vou dar um exemplo. Eu tô muito ansioso, eu comeria um pote de sorvete sozinha agora. Tá, então vamos achar uma forma de você não comer esse sorvete? Ou, se você for comer esse sorvete, não comer o pote inteiro? Como é que você pode fazer isso? Normalmente eu jogo isso para os meus pacientes. Como é que você pode fazer isso? Vamos fazer isso de uma forma natural para você? Então, vamos, por exemplo, liga para um amigo, escreve como você está se sentindo, vai tomar um banho, toma uma água. Então, achar formas de driblar isso para que o teu foco não seja mais o descontrole, para que você consiga lidar naturalmente com aquele momento, né? E muitas vezes é melhor que você satisfaça a sua necessidade. Então, se você está realmente com uma vontade absurda por doce, que você coma um pouquinho do doce, do que depois você tenha um descontrole e coma o pote de sorvete, porque é uma coisa também que eu sempre falo para os meus pacientes. Não é se as recaídas vão acontecer, é quando elas vão acontecer, porque elas vão acontecer, não tem jeito. Principalmente quando a gente mexe com relação à mudança de hábito, mexe numa raiz nossa que causa um desconforto. Então, a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Então, eu falo, não desista, persista mesmo, porque vocês vão ver como isso vai ser benéfico. Uma das coisas que eu coloquei aqui, não sei se vocês chegaram a ver, no primeiro comentário, eu vou colocar aqui de novo, é um link para uma planilha que eu criei, que vai ajudar vocês a fazer essa escrita e correlacionar com os sintomas, com as sensações que vocês estão no dia. Então dá uma olhadinha, baixa essa planilha, que vocês vão ver como vai facilitar o dia a dia de vocês. É uma planilha semanal, que muitas vezes eu passo para os meus pacientes, e eu também faço quando eu vejo que tem a necessidade. Porque, óbvio, eu sou nutricionista, mas sou humana, então muitas vezes eu tenho essa necessidade de me fazer uma autoanálise, né? Então, como eu estou comigo mesma, e eu acho que isso é necessário para todo mundo ter esse controle, essa análise, e conseguir transparecer isso na sua dieta, na sua alimentação, tá? Eu fiz umas anotações aqui para não esquecer de falar nada para vocês, então só estou dando uma olhadinha aqui. Mas o que eu posso dizer para vocês? Que às vezes também, um ponto muito importante é que esse descontrole ele pode causar o que a gente chama de comer noturno, né? Então você começar a beliscar mais coisas durante a noite e continuar naquele ciclo vicioso que eu expliquei logo no começo, e não ser adequado. Então, até quando eu tenho os meus pacientes que estão nesse comer noturno, o que eu faço? Eu falo, primeiramente, não tenha à disposição as coisas ali para vocês. E segundo, sempre tenta ter algo que seja mais tranquilo de você consumir se for em grande quantidade. Então, vamos supor que você consuma aquelas baby carrots, que você tem algo que seja palatável para você, mas que vai te dar um acalento ao mesmo tempo. Então, eu tenho vários pacientes que gostam dessas baby carrots, que faz aquele cre-cre, e ao mesmo tempo é docinha. Ou, Joyce, não, se eu consumir uma fruta eu já fico bem, ou eu preciso fazer um lanche, então a gente faz um lanche mais leve, já deixa até pré-pronto. E aí, quando já tem isso até no plano, às vezes fala, não, a Nutri deixou. E aí alivia, e o comer noturno acaba indo embora tranquilamente, tá? E é basicamente isso, gente. Quando você tem esses gatilhos, cada um precisa descobrir primeiro, você precisa identificar qual é o seu gatilho. Então, no caso dessa minha paciente, era o gatilho da pressão familiar.
que é o que a maioria das pessoas, o que eu vejo no meu consultório. Então, a pressão familiar ou a pressão da sociedade, para que você esteja dentro daquele estereótipo, daquele peso ou daquele corpo, né? Também é comum chegar para mim e falar, eu quero ter esse corpo. Só que muitas vezes a pessoa em si não dá para ter aquele corpo. Ela tem um biotipo totalmente diferente, uma composição corporal totalmente diferente, que para aquele corpo específico não vai conseguir chegar. Pode chegar próximo? Sim, mas muitas vezes não é possível. Então eu tenho que trabalhar esse gatilho dela, né? Ou eu pego uma pessoa que é mais deprimida, então tá sempre para baixo, ou se colocando para baixo, ou algo, né, de externo tá colocando ela para baixo. A gente precisa também trabalhar isso e como que ela pode driblar, então estratégias para que ela drible e não fique nesse ciclo vicioso, tá bom? Eu vou abrir aqui para vocês perguntas e respostas, para se vocês estão com alguma dúvida com relação a esse, se vocês costumam ter algum gatilho, ou se algum gatilho diferente do que eu acabei de explicar, para que eu consiga sanar mais as dúvidas de vocês e contar a novidade, que eu tô louca para falar para vocês, né? Porque também que eu tô contando eu falei desses gatilhos emocionais, qual que é a minha intenção, como é que eu vou conseguir ajudar vocês nisso. E como até que me deu o start, né? Porque eu também tenho os meus, né? No meu caso é a ansiedade e eu acabo atacando em doce. Então eu aprendi a driblar isso e eu queria muito ensinar vocês. Então coloca aqui pra mim o que acaba sendo de vocês. Se é o fim de semana também é outro gatilho muito comum, né? Então fim de semana, eventos, então as pessoas, marido, companheira, as pessoas que estão ao redor, que acabam sempre ofertando alimentos ou mesmo bebida alcoólica e que fica difícil de você se segurar, se essa é uma questão, porque quando eu sempre falo, o interessante, tenta, por exemplo, comer antes de ir, que é uma coisa que ajuda muito, você comer antes de ir, para não abusar demais, né? Ou mesmo você, se chegar no lugar, por exemplo, um barzinho, tenta não ir para as frituras, fica mais para os grelhados, vai consumir um doce, divide com alguém. Quando você é uma pessoa que tem uma vida social muito ativa, eu tenho alguns pacientes que é assim, ou mesmo viagens a trabalho, então como pode fazer? É interessante se você conseguir o cardápio antes, ver o que tem ali no cardápio e o que você pode escolher que seja mais condizente, né, com o teu momento. Ou mesmo mandar para a própria Nutri, né? Ou conversar com alguém que está na mesma situação que você, também vai ajudar. Mas esses são os que são mais comuns, né? E quando você acerta eles, você também ajuda a consertar algo que é o que me pedem sempre no consultório, que é a organização. Como é que eu organizo para a minha dieta com a minha rotina? A partir do momento que você identificou esses gatilhos, e você vai ver como fica mais fácil também de organizar, tá, a sua vida. Mas esse é um dos pontos principais. Vocês estão muito tímidos. Eu estou esperando uma primeira perguntinha aqui. Eu não estou tendo nenhuma pergunta para eu conseguir ajudar vocês. Coloquem aqui para mim quais os gatilhos que vocês costumam ter. Ou mesmo como é que se vocês já aprenderam e vocês já lidaram com eles, se alguém está ajudando vocês, se é um amigo, se é um familiar, se é um profissional. Se vocês não tiverem nada, aí eu já entro aqui com a minha novidade. Eu tô achando que vocês estão querendo saber da novidade, estão deixando mais pro canto as perguntas. Aqui ó, doce, amo doces. E eu também. Eu falo que eu virei nutricionista porque eu amo comer, né? Então não porque eu gosto de cozinhar, mas porque eu amo comer. E o que eu amo mais comer são doces e massa. Então, primeiramente, doces. Primeira dica que eu dou, tenta não ter em casa. Eu sei que é difícil. Mas eu tenho filho, eu tenho netos, como é que eu faço? Se você conversar com eles, eles vão entender, mas é que você não tenha.
E que, caso você vá consumir, aprender a fazer isso em pequenas quantidades. Ah, mas eu não consigo fazer em pequena quantidade. Então, realmente, você não pode ter, tá? Porque se tiver ali à disposição, você vai comer. E eu escuto muito de alguns pacientes que falam, ah, mas eu tenho e aí eu deixo no cantinho, né? Tipo, eu escondo. Mas aí sabe que tem e você vai caçar isso, né? Então, ó, bolo nos aniversários, necessidade de um docinho após as refeições. Bolo, o que eu faço? Eu também adoro um bolo. Primeiro, qualquer aniversário, então eu tenho uma filha de 7 anos, para quem não sabe, eu como antes de ir. Primeira coisa, porque eu adoro esses salgadinhos, adoro, sempre gostei. Então eu como antes de ir, para não me matar de comer lá. E o bolo eu peço, eu brinco, é um sashimi de bolo, né? Uma fatia pequena de bolo, 2 docinhos e saio da frente. Não fico ali na mesa de bolo, porque senão você fica difícil de você resistir. A mesma coisa quando você vai num almoço ou num jantar na casa de alguém e tem aquela mesa farta, né? Eu costumo deixar até na minha frente algo que seja menos palatável para mim, porque aí fica mais fácil de eu resistir. E, se possível, eu levanto da mesa e vou fazer outra coisa. Porque tudo que está ali à vista, por mais que você não esteja com fome naquele momento, você vai sentir o cheiro, vai estimular, né, a visão, e aí você vai querer beliscar, vai querer comer mais, tá? Então é interessante que não tenha ali à sua disposição. E muitas vezes, isso aqui, ó, água. Tomo água, bastante água, porque vai hidratar. E ao mesmo tempo eu fico, se eu já tiver comido, né, eu vou estar mais saciada e vai ficar mais fácil também de eu resistir, tá? Mais alguma dúvida que vocês tenham com relação a essa questão dos gatilhos? Quando vocês ficam estressados, por exemplo, vocês comem? Ou não é mais quando fica ansioso ou quando tem à disposição? O docinho realmente é um dos... Eu cheguei a fazer uma pesquisa, não sei se vocês viram, e uma dos maiores pontos foi doces, pães e bebida alcoólica, o que me surpreendeu. Né? Então, essa questão realmente do doce, ele é cruel. Tem alguns artifícios que eu passo até para alguns pacientes meus que falam, Joyce, eu não consigo ficar sem, a gente vai tentando migrar para um doce um pouco mais saudável. Ó, que ótimo que você não tem em casa. Maravilha, melhor coisa que você faz. Aí eu dou algumas opções de docinhos mais saudáveis, tanto receita que você pode fazer. E se não tiver jeito, se tiver ali disponível, que coma em pequena quantidade. Quando não consegue tomar muita água, tenta flavorizar a água. Então, tomar um chá, ou botar alguma fruta, ou mesmo fazer um suco de baixa caloria. Então, uma limonada, um maracujá, sem açúcar. Se for adoçar, com stevia ou açúcar de coco. Tá? São outras dicas que eu dou pra vocês, que auxilia bastante. Ó, não esquece, quem ainda não baixou lá a planilha, não sei se vocês chegaram a ver o comentário, vou eu aqui colar de novo, dá uma olhadinha lá, clica e baixa a planilha para vocês conseguirem ter uma noção, fazer uma autoanálise, né? E até depois, se vocês quiserem me mandar, manda aqui no direct ou print e me marca, tá bom? Açúcar de coco tem o mesmo sabor? Tem o mesmo sabor do que o açúcar refinado, só que ele não sobe tanto a glicemia como o açúcar refinado, tá? Ele sobe em bem menor quantidade. E aí acaba sendo uma opção. Acaba sendo um açúcar, claro, mas que não é ideal que você consuma em grande quantidade, mas se você for colocar pouco, sem problema algum, ele pode entrar, ele entra como opção, tá? Hoje em dia também existe o açúcar de tâmara, que é uma outra opção para adoçar, tá? Que tem o mesmo doçor também do açúcar de coco e não sobe tanto a glicemia como o açúcar refinado. Qual que é a questão do açúcar, né? Quando você sobe demais, ele aumenta... Maravilha, eu não conheci o demerara. A maioria das pessoas não conhece mesmo. Experimento de tâmara depois, me conta, tá? A tâmara em si é bem calórica. O açúcar dela
que foi feito, né? Então, extraído dela, não. Por isso que geralmente frutas secas a gente fala para tomar cuidado, porque elas têm um açúcar mais concentrado. Entra como opção para matar a vontade por doce, mas tem que tomar cuidado com a quantidade. Eu falo que fruta seca e castanha são aquelas coisas que são ótimas, né? Como lanchinhos, como snacks, mas ao mesmo tempo você precisa ter um controle na quantidade, né? A tâmara, até para driblar e para eu conseguir ter um doçor até maior, eu coloco ela com morango. Fica bem gostoso. E o morango tem bastante fibra, então vai dar uma saciada. E aí eu não preciso comer um pote de tâmara. Vocês já experimentaram. Se experimentaram, vocês me falam. E aí, posso contar a novidade pra vocês? Nutri animada aqui. Coloque foguinho pra mim nos comentários, um coraçãozinho pra eu saber que eu posso contar. Ou se vocês ainda têm mais dúvidas, vocês me falam. Eu tô aqui pra sanar as dúvidas de vocês. Posso? Eba, coraçãozinho, sim. Então vamos lá. Pra quem tem esses gatilhos emocionais, tá? Eu criei um desafio que chama Desapega da Pochete. Apesar do nome, né? Eu criei ele para lidar com essas questões das emoções, a gente aprender, então é mais para mexer na qualidade até do que na quantidade em si. Então, aí para a gente descobrir quais são os gatilhos de cada um, como é que a gente vai driblar eles, ajudar na organização da dieta para a rotina, que é o que eu vejo a maioria das pessoas me relata isso, que tem um problema com organização, né? Então a gente também vai trabalhar em cima disso. Óbvio, as questões da própria nutrição, né? Então o beabá da nutrição, para mostrar para vocês. E por que eu criei ele, né? Eu criei em primeiro momento por conta também dessa questão minha com os doces. E em segundo até, eu contei até numa historinha num vídeo, que uma vez a Pico Ruxa aqui, né, no caso tinha 5 anos, ela chegou a apertar minha pochetinha e eu fiquei envergonhada até, eu falei, nossa filha, mas... Falei, por que, né, que você tá apertando? Ela falou, mamãe, por que isso? E eu expliquei pra ela que era uma pochete, que era uma gordurinha extra, mas ao mesmo tempo eu sabia que ela não existia, né? Mas não é nem tanto essa questão do físico, mas por que ela tava lá, né? Então, no meu caso, foi o meu descontrole dos doces. Eu falei, não, pera, eu preciso aprender a me controlar e ao mesmo tempo eu quero ensinar as outras pessoas a se controlarem. Como é que elas podem também desapegar da pochete interna e externa, né? Então eu criei um desafio que, a priori, então essa primeira turma é um desafio de 14 dias, então de 2 semanas, que eu vou tratar esses assuntos, eu vou dar uns desafios para vocês também. Vou dar algumas videoaulas, então é basicamente 20 videoaulas, onde eu explico, né, todas essas questões, como é que a gente vai driblar, as estratégias. E para quem conseguir terminar, né, o desafio até o final, eu consigo passar alguns bônus, né? Então eu consigo mostrar para vocês como é que vocês conseguem manter, né, isso. E no próprio desafio eu vou fazer 3 lives, então uma live no começo, uma no meio e uma no fim, para auxiliar vocês, né? Essa primeira turma é a única que vai ter essas 3 lives comigo. Para as outras turmas, essas lives vão ficar gravadas, né? Então, para elas terem o conteúdo. E tem uma outra questão. Eu vou participar junto com vocês desse desafio, então eu também estarei, né, como uma pocheteira participando com vocês. Também na comunidade, então vai ter uma comunidade no WhatsApp para eu auxiliar vocês, e é isso, né? E espero que vocês tenham curtido e que vocês desapeguem junto comigo. Me conta o que vocês acharam, se vocês estão prontos para desapegar também, porque todo mundo que tá aqui, né, ou que vai assistir a live, vai ter, óbvio,
um diferencial, né? Então você coloca, eu vou colocar aqui nos comentários o cupom de desconto para vocês, que os primeiros 10, só os primeiros 10, tá? Os primeiros 10 não vão conseguir esse desconto, tá? Dos 10%. E quem o desafio desanima, então, mas quando você tá com outras pessoas, você vai ver como te anima, tá? Quando você pega outras pessoas na mesma situação que você, é diferente. Você consegue ter esse ânimo a mais, né? Porque eu brinco que esse desafio é só para tirar vocês da inércia. Depois, aí a gente vai trabalhar outras questões, tá? Porque cada um tem um calcanhar de Aquiles, né? Que a gente precisa trabalhar. O desafio é só para dar um empurrão. Depois tem o extra, que eu também vou, mais pra frente eu mostro pra vocês. Tô montando. Esse ainda tá no forninho, tá bom? Eu vou colocar aqui pra vocês socorro. Pera aí. Isso aqui, ó. Eu vou deixar, gente, porque o link do desafio tá lá na minha bio, tá? Aqui, ó. Esse é o cupom de desconto, então Desapega 10. E o link do Desapega da Pochete tá na minha bio. E o link da planilha eu também vou deixar na bio para vocês, nos comentários aqui, porque essa live vai ficar salva. Então, se vocês conhecem alguém que precisa desse projeto, que precisa desse start, desse empurrão, né, para sair da inércia, manda essa live para eles, manda o vídeo, tá bom? Tem questões com glúten, laticínios, sou vegetariano. Sim, possível totalmente, porque como eu falei, é algo que a gente trabalha realmente a qualidade, né? Então, você participando da primeira turma, você vai ter a oportunidade de tirar as dúvidas diretamente comigo até nas lives, né? De qualquer forma, meu WhatsApp vai ficar disponível para todos os participantes para tirarem as dúvidas, e vai ter também a própria comunidade, né? Então, as pessoas que podem ter as mesmas dúvidas que você, então eu sempre acho interessante colocar as dúvidas na comunidade, mas eu sei que tem algumas pessoas que não curtem, né, muito isso, ou não querem se abrir, ou não tem problema, pode mandar para o meu particular e eu vou ajudando você nessas questões, tá? Sem problema nenhum. Então, o preço é o seguinte, o valor do desafio, então, desses 14 dias, as 20 aulas, as lives, meu acompanhamento, todo o material que vai junto, né? Porque vai e-book, vai planilha, eu vou passar várias outras coisas. O valor atual tá R$ 289,90, tá? Ou 12 vezes de R$ 28,93 no Hotmart, tá bom? Para quem fechar hoje, ou os 10 primeiros que fecharem, vão ter 10% de desconto em cima disso. Então vai ficar mais ou menos em torno de uns 260, tá bom? Então, essa que é a questão. O horário se diz das lives ou do programa em si, do desafio em si? O desafio é gravado, tá? Então, são videoaulas que já estão gravadas, você já vai ter acesso. E os horários das lives, aí eu vou, na comunidade, eu vou fazer uma enquete com vocês para ver quando vocês querem que eu faça. A primeira live vai ser dia 4, então na segunda-feira que vem, tá? Eu inicio dia 4, tá bom? Então eu faço dia 4, eu vejo o horário que fica mais condizente para todo mundo que tá entrando, e aí eu faço a live. Mas a princípio a primeira, dia 4, que é o primeiro dia do desafio, que eu vou estar participando, não esqueçam disso. Aceita cartão, aceita Pix, e o cartão você pode dividir em 12 vezes, e aí seria 12 vezes, sem o desconto, né, de R$ 28,93, mas com o desconto vai ser um pouquinho mais baixo, tá, mas aceita sim. Aí o link tá na minha bio, tá bom? Se quiser me mandar até uma mensagem pelo direct,
E aí eu consigo te explicar se tiver qualquer dúvida também com relação mais dúvida, né? Com relação ao desafio, eu te explico certinho como é que vai ser. Mas até no link na página do desafio, tem bem explicadinho, eu fiz um vídeo explicando como é que vai ser todos esses 14 dias e todos os bônus que vocês têm, que vai ter disponível lá, tá? E esse acesso, um detalhe, esse acesso fica por 6 meses, então você tem acesso ali por 6 meses para ver as aulas novamente, para ver as lives novamente, para poder até mandar dúvidas, né, nos comentários lá nas lives, tá? Eu já salvei aqui o seu contato, e aí eu te passo direto o link, tá? Que aí eu consigo te passar as dúvidas também. O que você já pode fazer, ó, é também entrar com o... Deixa eu ver se eu acho o link aqui. Eu acho que eu tenho o link. Hora nessa calma, gente, é tanta coisa no celular. Aqui, ó. Esse é o link do desafio. Achei. Esse é o link do desafio, tá? E o que eu vou te passar abaixo é o link da planilha. Para quem ainda não baixou a planilha, gente, essa planilha é fantástica. Os meus pacientes amam, porque ajuda muito a organizar e você fazer essa autoanálise, tá? Então, quem puder, baixa lá, vocês vão se surpreender o quanto vai mudar, tá? A organização de vocês. Embaixo até na planilha, eu coloco o passo a passo de como vocês conseguem utilizá-la de forma mais adequada. Ela tem uma listinha ali também, uma lista que você pode colocar de mercado, então como é que você organiza com as coisas que você tem no dia a dia. Então ela é 2 em 1, na verdade. É organização junto com esses sinais, os gatilhos emocionais e, óbvio, a sua rotina alimentar. Certo? E aí, gente, vocês gostaram da novidade? Eu tô super animada para participar e também para ajudar vocês nessas questões. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa live salva, tá? E caso vocês tenham também mais alguma dúvida, por favor, coloquem aqui para mim. Não esquece de mandar para as pessoas que podem se interessar e que estão precisando desse empurrão e estão precisando desapegar. Bora desapegar, gente. Beleza? Oba, que bom que vocês gostaram, fico feliz. Tô muito animada. Eu me animo quando eu consigo ajudar vocês. Me desanima quando eu vejo os meus pacientes fica num gira-gira, né? Não sai do lugar. E na maioria das vezes por conta desses gatilhos emocionais. Então a gente precisa trabalhar isso, né? Então é a nutrição comportamental, né? Então a nutrição moldando o comportamento de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Um beijo para todos.